Olá, primeiro ano A, B e C, bom dia. Hoje vamos a mais uma aula de História. Estou trazendo hoje o tema Grécia Antiga, tá certo? Vou fazer um resumo muito rápido, para não ficar cansativo. Vou falar só os pontos principais sobre a Grécia Antiga. Então, iniciando, em termos ou em relação ao território, a Grécia Antiga e a Grécia atual, porque em termos de território, em termos geográficos, não houve mudança. A Grécia Antiga continua, em termos territoriais, sendo a Grécia de hoje. Então, a Grécia ela é dominada por montanhas, por terras são bastante férteis, até porque ela é cercada por os grandes mares, como o mar Mediterrâneo, o mar Jônico e o mar Egeu. Então, uma terra cercada por águas. O historiador, para facilitar a gente compreender melhor a história da Grécia Antiga, ele divide a história da Grécia Antiga em períodos. Então, como é a periodização da história da Grécia Antiga? O primeiro período da Grécia Antiga é chamado de período micênico, que esse momento da Grécia Antiga vai ser mais ou menos de 1650 a.C. a 1150. O que é que vai ocorrer? Fatos importantes que ocorrem nesse período chamado período micênico. Vão ocorrer migrações, principalmente um dos povos que vai migrar para a Grécia Antiga vai ser os aqueus. Vai haver a fundação das cidades de Micenas, e a utilização da escrita. Então, fatos, claro que uma variedade de fatos ocorrem durante esse período, mas o que marca o período vai ser a migração, principalmente dos povos aqueus, que vão migrar, que vão correr para lá, que vão lá para a Grécia Antiga. E a utilização da escrita, povos que vão começar a fazer uso da escrita. O segundo período da história da Grécia Antiga é chamado de período homérico, certo? Que a história, fatos históricos da Grécia Antiga vai estar muito no contexto dos poemas de Homero. E nesse período, o que é que vai ocorrer, que vai marcar o período? O desaparecimento do uso da escrita, isso vai ser marcante no período homérico, porque vai se deixar de usar a escrita, e a história ela vai ser transmitida oralmente, a coisa vai passar oralmente, de pessoas para pessoas. Então, isso é o que marca, nesse período vai ser o desaparecimento do uso da escrita. O terceiro período é o chamado período arcaico. O que é que acontece de importante nesse período? Vai ocorrer a formação das polis, das grandes polis, a fundação das grandes cidades, que eram chamadas de polis, as chamadas cidades-estados. Essas cidades-estados, essas grandes polis, eram chamadas de cidades-estados também, porque eram cidades independentes, que tinham seu próprio governo. Também ocorre a fundação da cidade de Bizâncio, de Marsella, de Nápoles, são fatos que ocorrem durante esse período. A realização dos Jogos Olímpicos, vejam aí, prestem atenção a isso, durante esse período arcaico, vai ocorrer a realização dos primeiros Jogos Olímpicos, que até hoje, na nossa história, na nossa realidade, no nosso tempo, ainda ocorre os Jogos Olímpicos. Então, veja que a origem dos Jogos Olímpicos está lá na Grécia Antiga, no período arcaico.
E também a utilização do alfabeto fenício. Lembre que na aula passada a gente estudou os hebreus, os fenícios e os persas. Aí você está lembrado, né, que os fenícios criaram, né, o primeiro alfabeto, né, que deu origem principalmente ao nosso alfabeto latino. E nesse período, né, da história da Grécia Antiga, nesse período arcaico, os gregos começam a fazer uso e a utilizar-se, né, do alfabeto fenício. Quarto período da história grega é o período clássico, né? Nesse período clássico vai surgir, o que vai marcar o período, vai surgir as duas grandes cidades, cidades importantíssimas da Grécia, que é Atenas e Esparta. E o último período, né, da história vai ser o período helenístico, certo? Que vai ocorrer nesse período. A Grécia vai ser invadida pelos macedônios e vai ocorrer uma expansão militar muito grande, né? A Grécia vai surgir, reaparecer com uma grande expansão militar, ou seja, onde vai ser formado, as cidades vão formar seus grandes exércitos, certo? Quem foram os primeiros povos que povoaram a Grécia Antiga? Os primeiros povoadores da Grécia Antiga foram os aqueus, como eu já disse, depois os jônios, os eólios e os dórios, entre vários povos que povoaram a Grécia Antiga, está esses aqui como povos principais, né? Os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. As grandes cidades-estados que se formaram durante a Grécia Antiga, como eu já disse a você, que cidade-estado são cidades independentes, cidades que cada cidade tinha o seu próprio governo, seus costumes, sua religião, enfim. Então, que cidades foram essas que foram fundadas durante a Grécia Antiga? As cidades-estados de Micênia, Tebas, Mégara e Eritreia. Mas outras duas grandes, como a gente já viu, se desenvolveram. Além de Mégara, além de Tebas, além de Micênia, vai surgir duas grandes cidades que essas vão realmente se destacar, que é a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. E a religião grega? Como é que era a religião grega? A religião grega era uma religião politeísta e mitológica. Politeísta, você já estudou em outras aulas, e você sabe que uma religião politeísta é aquela que acredita em vários deuses. Então, os gregos não eram diferentes dos outros povos. Os gregos também eram politeístas, mas uma coisa que vai diferir era o desenvolvimento, o crescimento, a existência mitológica era muito grande, era um povo que a mitologia, até hoje, a mitologia grega é estudada, a mitologia grega é vista em filmes, em livros, enfim, porque, no contexto da religião, era um povo bastante mitológico, né? Politeístas e mitológicos. Os deuses, segundo eles, era quem regia a vida do povo. E os deuses ocorria o chamado antropomorfismo. O que é isso, antropomorfismo? Os deuses deles eram em forma de pessoas mesmo, humanas, né? Em forma de pessoas humanas, certo? E também a realização dos Jogos Olímpicos, né? Onde eles se reuniam, e esses Jogos Olímpicos eram em honra do deus Zeus, certo? É em honra do deus Zeus. E nessa questão mitológica, né, na questão dessa religião deles,
da mitologia, eles tinham Deus para todas as coisas. Além de eles acreditar nos deuses, eles ainda acreditavam na existência de semideuses. O que eram os semideuses? Os semideuses, geralmente, segundo eles, era uma pessoa que era filho de um deus com uma pessoa humana. Então, aquela pessoa, vamos dizer que uma mulher engravidava, né, uma jovem tinha um filho, e o pai humano não aparecia, então ele dizia que aquela jovem ficou grávida de um deus. Então, aquela criança que nascia, a partir dali, seria um semideus. E como eu disse a vocês, o destaque era para os Jogos Olímpicos, que ocorria todo ano, onde eles iam para o Monte Olímpico, e lá eles realizavam os jogos, né, em honra ao deus Zeus, certo? Duas cidades, como eu já disse a vocês, se destacaram, né, que foi Atenas e Esparta, né? Destaque, né, Atenas se destacou pela democracia, uma cidade, né, que se destacou entre as outras por ser uma cidade muito democrática. A democracia se diz que nasceu na Grécia, na cidade de Atenas. E Esparta, ela vai se destacar, né, pelo desenvolvimento, né, militar. Grandes exércitos vão se formar, vão se desenvolver em Esparta. Então, Esparta vai aparecer no mundo grego antigo, né, pelo poder militar que a Esparta tinha, destaque militar. É tanto que vai ocorrer uma guerra, né, entre essas duas cidades, Atenas democrática e Esparta militarista. Então, essas duas guerras, né, que vai se formar, e outras cidades que vão se unirem, né, na chamada Liga de Delos, né, e essa Liga de Delos, né, vai fazer, são cidades que vão se manter unidas, né, para a defesa das guerras. E depois a Liga do Peloponeso, que vai ser de 439 a 404 a.C., né? E depois de todas essas cidades se reunirem, parte em favor de Esparta e outras em favor de Atenas, termina a guerra entre Atenas e Esparta, e Atenas sai perdendo a guerra, né? Mas, para finalizar a aula, como eu disse a vocês que ia ser bem rápida, qual é o legado desse povo antigo, né? A Grécia Antiga? Qual o legado que a Grécia nos deixou? Legado quer dizer herança, que é que até hoje nós utilizamos ainda, que foi deixado pelos antigos gregos. A arquitetura, né? Foram grandes arquitetos os gregos. A escultura, onde a escultura grega se destacou, né, bastante. O teatro, até hoje, a origem do teatro é grego, é uma origem grega. Até hoje, os grandes teatros, né, se respaldam, né, no teatro grego, nos grandes teatrólogos, né, gregos. A literatura, a história, né, em si, a filosofia, as ciências. Então, tudo isso foram legados deixados para nós, né? E depois, quando você for estudar, ler o seu livro didático, está bem detalhado. Eu não vou falar no vídeo para não ficar um vídeo longo, né? Mas quando você for estudar, você vai estudar no seu livro didático e você vai ver qual foi o desenvolvimento na arquitetura, as realizações na escultura, na literatura, na história, na filosofia e nas ciências, tá certo? Então, a gente fica por aqui com esse pequeno resumo sobre a Grécia Antiga.